Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Como saber se sou cheio do Espírito Santo? O que acontece com a pessoa quando ela está cheia do Espírito Santo? É isso que vamos ver a partir de agora. Existem alguns significados para o estar cheio do Espírito Santo na Bíblia. E também existem propósitos específicos para cada caso. Uma delas é uma capacitação sobrenatural para fazer alguma função específica, como na obra de Deus, ou para qualquer outra função. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. O primeiro foi de um homem capacitado pelo Espírito Santo para fazer trabalhos com pedras preciosas. Êxodo 31, verso 2. Veja aí. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo. Veja, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e entendimento e de ciência em todo artifício. Veja, uma capacitação para trabalhar, para inventar invenções e trabalho em ouro e prata e cobre, e em lavramento de pedras e em artifício de madeira. Bezalel foi capacitado pelo Espírito Santo para fazer trabalhos a serviço de Deus. Ele recebeu inteligência, sabedoria para esculpir, uma capacitação para trabalhar. Também vemos capacitação para pregar e entender a palavra. Estevão estava cheio do Espírito Santo quando contendiam com os perseguidores e não puderam vencê-lo na palavra. Em Atos 6, verso 8 até o 10. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4, verso 1. Cheio aqui é capacitado, cheio de capacitação para vencer o diabo, e no caso de Estevão, capacitado na palavra, por isso que ninguém podia com ele. Cheio do Espírito Santo também significa cheio de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Cheio de Deus é vazio do mundo. Ou a pessoa vive na carne ou vive no espírito. A lei da física diz: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E na lei espiritual também, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Para estar cheio do Espírito Santo, deve estar vazio do mundo. Não pode andar na carne. Ou vive na carne ou vive no espírito. A pessoa não pode ser cheia de Deus e cheia do mundo ao mesmo tempo. Gálatas 5, versos 16 e 17, veja aí. Paulo disse: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora veja, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Esta pessoa que vive no espírito vai passar por uma guerra espiritual contra a carne. A carne que é a própria natureza pecaminosa do homem, mas ela vence. A Bíblia diz que Deus não deixa ser tentado além do que podeis suportar. A pessoa se converte, mas a carne não. A natureza pecaminosa habita na pessoa. Por isso, ela vai viver uma guerra constante, carne vezes espírito. Ser cheio do Espírito Santo também significa ser guiado por ele. Vence o mundo e vence o pecado. Anda em santidade. Sabe discernir o que é pecado e o que não é. 1 Coríntios 2, versos 14 e 15. Lá diz:
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Natural é aquele que vive no pecado, que não tem o Espírito Santo, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Prova mais uma vez, viver na carne ou viver no Espírito. E o homem que vive na carne não compreende as coisas de Deus, porque não tem o Espírito Santo, e são coisas que se discernem espiritualmente. E também, em alguns casos específicos, uma pessoa pode ser usada por Deus ou capacitada pelo Espírito Santo, mas não ser salva, apenas ser usado para a obra. Temos alguns exemplos na Bíblia. Em Números 24, verso 2, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Balaão e ele lançou uma profecia. Balaão já estava caído faz tempo. O Espírito do Senhor veio sobre ele, apenas para cumprimento de propósitos. Então o Espírito do Senhor veio sobre Balaão e ele fez uma profecia. Então o Espírito veio sobre ele apenas para cumprimento de propósitos e não o confirmando como profeta. Em Isaías 45, Deus capacitou Ciro para libertar Israel do cativeiro. Ciro não era servo de Deus, e Deus o chamou de o meu ungido. Mesmo sem ser servo de Deus, Deus o capacitou para uma missão. Ele foi escolhido antes do seu nascimento para esta missão. Isaías profetizou 5 capítulos e se converteu no 6º. Capacitado nem sempre significa aprovado para ser salvo. Para cumprimento de propósitos, Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo um falso profeta ou uma pessoa que não tenha comunhão com Deus. É algo independente da salvação. Isso provamos em Mateus, capítulo 7, do 21 até o 23. Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todos que dizem Senhor, nem todos que professam o nome de Deus serão salvos, mas é aquele que obedece. E Jesus disse mais: muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, não profetizamos, não fizemos maravilhas, não expulsamos demônio? E Jesus vai dizer: não vos conheço, porque eles vão se justificar no dia do juízo que fizeram sinais em nome de Deus. Mas alguns, tanto são falsos profetas, e como também alguns desta passagem, são pessoas que fizeram a obra de Deus, mas com segunda intenção. A intenção não era a salvação das almas, mas era uma intenção financeira que aqui no Brasil tem de sobra. E como saber que a pessoa está cheia do Espírito Santo? Pelos seus frutos, pelas suas obras, pelo que ela faz. Não é por certos sinais que se identifica uma pessoa como estando cheia do Espírito Santo, né? Quando eu era criança até adolescente, nós achávamos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que rodopia, gira, grita, soa, cai no chão. Isso não significa que essa pessoa esteja cheia do Espírito Santo. Não podemos dizer que não esteja, mas ela pode estar cometendo excesso. Não é assim que se identifica uma pessoa como tendo o Espírito Santo ou estando cheia do Espírito Santo. Pode até estar, mas está cometendo exagero, excesso, que é por conta dela. É pelos seus frutos, pela sua obra, pela sua dedicação, pelo que ela faz mesmo, que vai se identificar. Quem tem é obediente a Deus. Esse é um dos requisitos de ter o Espírito Santo. Todo crente que é genuinamente convertido tem, independente de ser cheio ou não, mas ele tem, porque é o Espírito Santo que convence do pecado,
que transforma a vida da pessoa, que a regenera. Então é isso aí, dá um joinha se gostou, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.